Bakhtin. Estética da criação verbal. 5. O problema do autor. Nesta parte, vamos começar recapitulando o que estabelecemos acerca da relação do autor com o herói, depois tentaremos definir com mais detalhes o autor enquanto participante do acontecimento artístico. 1. O problema do herói, recapitulação. Já nas primeiras páginas de nosso estudo, havíamos chegado à ideia de que o homem é o centro do conteúdo forma a partir do qual se organiza a visão artística, e de que se trata de um homem dado nos valores de sua atualidade e presença no mundo. O mundo da visão artística está organizado, ordenado e acabado, sem levar em conta o pré-dado e o sentido, ao redor do homem de quem constitui um ambiente de valores. Vemos as coisas e as relações, de tempo, de espaço, de sentido, existentes ao seu redor, tornarem-se constituintes artísticos significantes. Essa ótica axiológica e essa consistência adquirida pelo mundo ao redor do homem criam sua realidade estética, que se distingue de sua realidade cognitiva e ética, a realidade do ato, a realidade moral do acontecimento singular e único da existência, mas não é, claro, indiferente a ela. Depois, chegamos à ideia de que há, no plano de valores, uma diferença fundamental entre eu e o outro, uma diferença de caráter de acontecimento. Fora dessa distinção, nenhum ato poderia ter seu peso de valores. O eu é, o outro constituem as categorias fundamentais de valores que pela primeira vez originam um juízo de valor real, e esse juízo, ou, mais exatamente, a ótica axiológica da consciência, manifesta-se não só pelo ato, mas também pela menor vivência, pela mais simples sensação. Viver significa ocupar uma posição de valores em cada um dos aspectos da vida, significa ser numa ótica axiológica. Depois, procedemos a descrição fenomenológica da consciência dos valores, a que tenho de mim mesmo e a que tenho do outro no acontecimento da existência. O acontecimento existência é um conceito fenomenológico, pois a existência se apresenta como acontecimento para a consciência viva, e é no acontecimento que a consciência orienta sua atividade e vive, e chegamos à ideia de que apenas o outro, como tal, pode ser o centro de valores da visão artística e, por conseguinte, ser o herói de uma obra. Apenas o outro pode receber uma forma substancial e um acabamento, pois todas as modalidades de acabamento, no espaço, no tempo, no sentido, são valores transcendentes à autoconsciência ativa e não fazem parte de uma relação de valor consigo mesmo. Se quero continuar eu mesmo para mim, não posso ser ativo no espaço e no tempo esteticamente significantes nos quais não existo enquanto valor para mim. Neles não me crio, não assumo uma forma e não me determino. No mundo da minha autoconsciência, entre meus valores, não figura o valor estético significante de meu corpo e de minha alma e da unidade artística orgânica deles que confere integridade ao homem. Meu corpo e minha alma se inserem em minha atividade que se desenvolve em meu horizonte, e esse horizonte não pode fechar-se e abarcar um eu tranquilizado, e constituir um ambiente de valores para mim. Ainda não existo no mundo de meus valores enquanto dado positivo, tranquilo, igual a si mesmo. A relação de valor consigo mesmo é esteticamente improdutiva, e, para mim, sou esteticamente irreal. Eu não posso ser mais do que o portador do desígnio artístico que me dará forma e acabamento. Não posso ser o objeto dessa constituição e acabamento, ou seja, seu herói. A visão estética encontra sua expressão nas artes, mormente na criação artística verbal. Nela aparece em um severo isolamento, cujas potencialidades já estavam presentes na visão, como já assinalamos, e um desígnio formal determinado e demarcado que se realiza através de um determinado material, neste caso, verbal. O desígnio artístico fundamental se efetua com base no material que é a palavra, que se torna artística na medida em que é governada por esse desígnio, através de determinadas formas da obra de criação verbal e de determinados procedimentos condicionados não só pelo desígnio artístico inicial, mas também pela natureza do material dado, a palavra. Esse material deve ser adaptado às finalidades estéticas. É aí que começam os domínios de uma estética especializada que leva em conta particularidades do material de uma dada arte. Assim, efetua-se a passagem que leva da visão estética à arte.
Uma estética especializada não deve, claro, apartar-se do desígnio artístico, da relação criadora do autor com o herói que determina o desígnio artístico no que este tem de essencial. Vimos que eu mesmo, em minha determinação, só posso tornar-me sujeito, e não herói, de um único tipo de discurso, o da introspecção-confissão, cuja força organizadora se deve a essa relação de valor mantida consigo mesmo e que, por isso, é um gênero totalmente extraestético. Em todas as formas estéticas, a força organizadora é a categoria de valores do outro, uma relação com o outro enriquecida do excedente de valores inerente à visão exotópica que tenho do outro e que permite assegurar-lhe o acabamento. O autor só se aproxima do herói quando sua própria consciência está incerta de seus valores, quando está sob o domínio da consciência do outro, quando reconhece seus próprios valores no outro que tem autoridade sobre ela, através do amor e do interesse desse outro, quando o excedente da visão, o conjunto dos elementos transcendentes, está reduzido ao mínimo, está isento de tensão e não tem um caráter de princípio. O acontecimento que ocorre se realiza entre duas almas, quase dentro dos limites de uma única e mesma consciência de valores, e não entre o espírito e a alma. Com base nesses fatos, pode-se colocar que a obra de arte é um acontecimento artístico vivo, significante, no acontecimento único da existência, e não uma coisa, um objeto de cognição puramente teórico, carente de um caráter de acontecimento significante e de um peso de valores. A compreensão e a cognição devem operar não sobre o todo verbal previamente necrosado e reduzido à sua atualidade empírica, bruta, mas sobre o acontecimento, em função dos princípios que lhe fundamentam os valores e a vida, dos participantes que o vivem. Não é a relação do autor com o material, mas a relação do autor com o herói que é significante e tem caráter de acontecimento. E isso também é que determina a posição do autor, portador da visão artística e do ato criador, no acontecimento existencial que é o único suscetível de dar peso a uma criação séria, significativa e responsável. O autor ocupa uma posição responsável no acontecimento existencial. Ele lida com componentes desse acontecimento, e por isso também sua obra é um componente do acontecimento. O herói, o autor espectador. Estes são os elementos fundamentais. Os participantes do acontecimento da obra são os únicos a responder por ela, a dar-lhe sua unidade no acontecer, a fazê-la participar do acontecimento único da existência. Definimos suficientemente o herói e as formas que ele reveste, sua alteridade, seu corpo, sua alma, sua integridade. Vamos, agora, deter-nos mais detalhadamente no autor. O objeto estético abarca todos os valores do mundo, que possuem contudo um coeficiente estético determinado. A posição do autor e seu desígnio artístico devem ser avaliados em função de todos esses valores. Não são as palavras nem o material que se beneficiam de um princípio de acabamento, é o conjunto multiforme da existência, vivida em todos os seus componentes. O desígnio artístico estrutura o mundo concreto. No espaço, cujo centro de valores é o corpo. No tempo, cujo centro de valores é a alma. E, finalmente, no sentido, no qual se insere a unidade concreta da interpenetração do corpo e da alma. A relação estética produtiva que estabeleço com o herói e seu mundo baseia-se no fato de eu encará-lo como alguém que deve morrer, moriturus, no fato de eu opor um princípio de acabamento libertador à tensão que o ímpeto do sentido exerce nele. Para tanto, cumpre ver no homem e no seu mundo que ele mesmo, por princípio, não pode ver dentro de si, se quiser permanecer em si mesmo e viver sua vida com seriedade. Cumpre saber aproximar-se dele de um ponto de vista que não seja o da vida, mas de um ponto de vista diferente, que traz uma atividade situada fora da vida. O artista é precisamente aquele que sabe situar sua atividade fora da vida cotidiana, aquele que não se limita a participar da vida prática, social, política, moral, religiosa, e a compreende-la apenas do seu interior, mas aquele que também a ama do exterior, no ponto em que ela não existe para si mesma, em que está voltada para fora e requer uma atividade situada fora de si mesmo e do sentido. A divindade do artista reside em sua participação na exotopia suprema. Mas essa exotopia aos outros e ao seu mundo não é, claro, senão uma maneira específica e fundamentada de participar do acontecimento existencial.
Encontrar o meio de aproximar-se da vida pelo lado de fora, é esta a tarefa do artista. É assim que o artista e a arte em geral criam uma visão do mundo absolutamente nova, uma imagem do mundo, uma realidade da carne mortal do mundo que nenhuma outra atividade criadora poderia produzir. E essa determinação exterior, interiormente exterior, do mundo, que encontra sua mais alta expressão e validação na arte, acompanha sempre nossa visão emocional do mundo e da vida. A atividade estética reúne um mundo disperso em seu sentido e o condensa numa imagem concluída e autônoma, encontra para o efêmero do mundo, em seu presente, em seu passado, em sua atualidade, um equivalente emocional que o reanima e o preserva, encontra a posição de valores a partir da qual o efêmero do mundo adquire seu peso de valores no nível do acontecimento, recebe um significado e uma determinação estável. O ato estético engendra a existência num novo plano de valores do mundo. Nasce um novo homem e um novo contexto de valores, um novo plano do pensamento do homem sobre o mundo. O autor, em seu ato criador, deve situar-se na fronteira do mundo que está criando, porque sua introdução nesse mundo comprometeria a estabilidade estética deste. Sempre podemos determinar a atitude do autor para com o mundo que representou pela forma como ele lhe representa a exterioridade, e vemos se a imagem que dá dele lhe é transcendente, se tem coesão pelo fato de que suas fronteiras são vivas, reais, sólidas, de que o herói está entranhado no mundo que o rodeia, o acabamento e a solução estão impregnados de sinceridade e de tensão emocional, a ação é serena e plástica, as almas dos heróis são vivas, ou então se não passam dos vãos esforços do espírito procurando transformar-se em alma. É a esse preço que o mundo estético fica estável e autônomo, que coincide consigo mesmo na visão que teremos dele através do exercício da nossa atividade artística. 2. O conteúdo, a forma, o material. O autor é orientado pelo conteúdo, pela tensão ético-cognitiva do herói em sua vida, ao qual ele dá forma e acabamento por meio de um material determinado, verbal, no caso de que tratamos, que submete ao seu desígnio artístico, ou seja, ao desígnio que consiste em dar acabamento à tensão ético-cognitiva do herói. Com base nisso, distinguiremos na obra de arte, mais exatamente no desígnio artístico, 3 elementos: o conteúdo, o material, a forma. A forma não pode ser compreendida independentemente do conteúdo, mas ela não é tampouco independente da natureza do material e dos procedimentos que este condiciona. A forma depende, de um lado, do conteúdo e, do outro, das particularidades do material e da elaboração que este implica. Um desígnio artístico puramente material pertence à experimentação técnica. O procedimento artístico não pode reduzir-se apenas a um processo de elaboração do material verbal, do dado linguístico, ele deve ser, acima de tudo, processo de elaboração de um conteúdo determinado que, todavia, recorre a um material determinado. Seria ingênuo imaginar que o artista somente necessite conhecer a língua e os processos de elaboração dela, e que esta língua lhe seja dada precisamente enquanto língua e nada mais, em outros termos, que ela lhe venha do linguista, pois apenas o linguista lida com a língua como tal, e que seja justamente essa língua que inspira o artista a quem nada mais resta senão servir-se dela para executar tudo o que quer, sem sair do âmbito em cujo interior a língua se insere enquanto língua somente, o que entra nos desígnios da semaseologia, da fonética, da sintaxe, etc. Realmente, o artista trabalha a língua, mas não enquanto língua. Ele a supera enquanto língua, pois não é em sua determinação linguística, morfológica, sintática, lexicológica, etc., que ela deve ser percebida, mas no que a torna um recurso para a expressão artística. A palavra deve deixar de ser sentida como palavra. A criação do poeta não se situa no mundo da língua, o poeta apenas serve-se da língua. No tocante a um material, a tarefa do artista, que é condicionada pelo desígnio artístico, consiste em superar o material. Superar o material não é um processo somente negativo que visaria instalar uma ilusão. No material, supera-se a eventual determinação extraestética que lhe é inerente. O mármore deve deixar de opor sua resistência em sua qualidade de mármore, ou seja, enquanto determinado fenômeno físico, e deve expressar a plasticidade das formas do corpo, porém sem criar a ilusão do corpo.
O que é físico no material é justamente superado no que tem de físico. Será que devemos perceber as palavras na obra de arte enquanto tais, ou seja, no que causa sua determinação linguística? A forma morfológica enquanto tal? A sintaxe enquanto tal? A semântica enquanto tal? Será que o todo da obra é um todo verbal? A obra, claro, também deve ser estudada como todo verbal, e é tarefa dos linguistas. Mas um todo verbal que for percebido como todo verbal deixará de ser um todo artístico. Superar a língua como se supera a matéria física só pode ser feito de forma imanente. Não se supera a língua negando-a e sim propiciando-lhe um aperfeiçoamento imanente em função de uma necessidade determinada. A língua em si, mesma é indiferente, é sempre auxiliar e não tem finalidade, serve indiferentemente à cognição, à arte, à comunicação prática, etc. A ingenuidade dos primeiros que colocaram a ciência em estudo foi acreditar que também o mundo da criação compunha-se de elementos científicos abstratos. Ora, acontece que falamos todo o tempo em prosa sem nem desconfiar. O positivismo ingênuo aventa que no mundo, ou seja, no acontecimento do mundo pois, de fato, é nele que vivemos, agimos e criamos, lidamos com a matéria, com o psiquismo, com o número matemático em sua relação com o sentido e com o objetivo de nosso ato, e que é por aí que se pode explicar qualquer ato e qualquer criação enquanto tal, o exemplo de Sócrates em Platão. Ora, tais noções explicam apenas o material do mundo, o aparato técnico do acontecimento do mundo. O ato e a criação superam o material do mundo de uma forma imanente. Esse positivismo ingênuo repercutiu nas ciências humanas, a concepção ingênua do cientismo, tal como ela é aceita em nossos dias. O que se trata de compreender não é o aparato técnico, mas a lógica imanente à criação, e, acima de tudo, a estrutura dos valores do sentido na qual a criação se desenvolve e toma consciência de seus próprios valores, o contexto em que o ato criador é pensado. A consciência criadora do autor-artista jamais coincide com sua consciência linguística. A consciência linguística é governada pelo desígnio artístico. O que eu imaginava ser uma estrada, um caminho no mundo, resultaria somente de uma série semântica, que, claro, tem seu lugar, mas resta saber qual. Série semântica, seja, desde que se opere fora do desígnio artístico, fora da obra de arte, ou então a semaseologia não é mais que uma palavra vã e não é um campo da ciência da linguagem. Mesmo quando se tiver composto um dicionário analítico das matérias, não se terá aperfeiçoado uma abordagem da criação artística. A tarefa essencial consiste em determinar o desígnio artístico recolocado no contexto dos valores que preside a sua realização. De que é composto o mundo em que vivemos, agimos, criamos. De matéria e de psiquismo. De que é composta a obra de arte? De palavras, orações, capítulos, ou será que de páginas, de papel? No contexto da atividade criadora do artista, todos esses elementos não ocupam o primeiro lugar, vêm em segundo e não determinam essa atividade, mas são determinados por ela. Isso não equivale a contestar o direito de estudar tais elementos, mas equivale simplesmente a recolocá-los nos respectivos lugares quando se trata de apreender a criação enquanto tal. Assim, portanto, a consciência criadora do autor não decorre de uma consciência linguística, no sentido lato da palavra, que não é mais do que uma fase passiva da criação, a fase em que o material é superado de modo imanente. 3. O contexto de valores, autor e contexto literário. Estabelecemos que a relação do artista com a palavra era uma relação secundária, funcional, condicionada por uma relação primária com o conteúdo, ou seja, com o dado imediato da vida e do mundo da vida, em sua tensão ético-cognitiva. O artista utiliza a palavra para trabalhar o mundo, e para tanto a palavra deve ser superada de forma imanente, para tornar-se expressão do mundo dos outros e expressão da relação de um autor com esse mundo. A escrita, a relação do autor com a língua e a utilização da língua que ela implica, é o reflexo impresso no dado do material por seu estilo artístico, sua relação com a vida e com o mundo da vida e, condicionado por essa relação, sua elaboração do homem e do seu mundo. O estilo artístico não trabalha com as palavras, mas com os componentes do mundo, com os valores do mundo e da vida.
Podemos defini-lo como o conjunto dos procedimentos de formação e de acabamento do homem e do seu mundo, e esse estilo determina também a relação com o material, com a palavra, cuja natureza deve, naturalmente, ser conhecida para se compreender essa própria relação. O artista estabelece uma relação imediata com o objeto, concebido como componente do acontecimento do mundo. E é isso que se determina em seguida. Não se trata, é óbvio, de uma ordem cronológica, mas de uma hierarquia de valores. Sua relação com a significação material da palavra, concebida como componente do contexto puramente verbal, determina a utilização dos elementos fônicos, da imagem acústica, emocionais. A emoção como tal se relaciona com o objeto, está orientada para o objeto e não para a palavra, mesmo que o objeto não seja dado fora da palavra, pitorescos, etc. A substituição do conteúdo pelo material, ainda que fosse apenas a tendência a tal substituição, suprime o desígnio artístico, reduzindo-o a uma etapa secundária, em que ele é integralmente condicionado pela natureza do material, a uma relação com a palavra, e com isso, claro, não se deixa de se prevalecer de uma etapa primária, de uma relação não crítica com o mundo, sem o que não se teria muito o que dizer. O que se pratica também é a substituição do contexto de valores real do autor por um contexto que já não é o contexto verbal linguístico, mas o contexto literário, ou seja, o contexto artístico verbal, o contexto de uma linguagem já elaborada com vistas a algum desígnio artístico primário. Somos, claro, obrigados a admitir em algum lugar, num passado absoluto, o primeiro ato criador que não se realizou num contexto literário, porquanto este ainda não existia. Em tal concepção, o ato criador do autor realiza-se inteiramente apenas no contexto dos valores literários, sem ultrapassar o âmbito que o configura, e todos os seus aspectos só são pensados através desse contexto que abrange sua realização. É aí que ele nasce, é aí também que encontra seu acabamento, é também aí que morre. O autor encontrou a língua literária e as formas literárias, o mundo da literatura e nada mais, e é este o terreno onde nascerão sua inspiração, o ímpeto criador que o leva a iniciar novas combinações e formas nesse mundo da literatura, sem sair dos seus limites. É verdade que há obras concebidas e geradas unicamente no mundo da literatura, mas é raro que sejam discutidas em vista de sua absoluta nulidade artística. Ademais, não me atreveria a afirmar categoricamente que sejam possíveis obras desse tipo. O autor supera a resistência puramente literária que lhe opõe nas formas antiquadas puramente literárias, os costumes e as tradições, o que, incontestavelmente, ocorre, sem jamais encontrar uma resistência de uma ordem diferente, a resistência ético-cognitiva do herói e do seu mundo, e, com isso, seu objetivo é criar uma nova combinação literária a partir de elementos igualmente literários, e também o leitor é solicitado a sentir o ato criador unicamente contra um fundo de convenção literária habitual. Em outras palavras, sem que tampouco ele necessite sair dos limites do contexto de valores e de sentido da literatura entendida como realidade material. O contexto real de valores que dá sentido à obra do autor nunca coincide com o contexto estritamente literário, e menos ainda se este é entendido de um modo real material. Este contexto, claro, insere-se com seus valores no primeiro, onde entretanto figura na qualidade de determinado e não na de determinante. O ato criador deve determinar-se também nesse contexto literário real material, deve ocupar nele também uma posição de valor, mas nem por isso essa posição deixa de determinar-se em função de uma posição mais fundamental do autor no acontecimento da existência, nos valores do mundo. É acima de tudo a respeito do herói e do seu mundo, do mundo de sua vida, que o autor orienta seu escopo de valores, e é esse escopo artístico que determina também sua posição na literatura real material. Poderíamos dizer que são as formas da visão artística e do processo de acabamento do mundo que determinam os procedimentos literários externos, e não o inverso. É a arquitetônica do mundo artístico que determina a composição da obra, a ordem, a disposição, o acabamento, a combinação das massas verbais, e não o inverso. E cumpre lutar contra as formas literárias, velhas ou menos velhas, utilizá-las em combinações novas, superar-lhes a resistência ou encontrar nelas um suporte, mas na base desse empreendimento, está, determinante, a primeira luta artística contra a orientação ético-cognitiva da vida e contra sua tenacidade significante.
É este o ponto de maior atenção do ato criador, tudo o mais sendo apenas meios, de todo artista, se este é seriamente o primeiro artista, ou seja, se combate de frente às forças inorgânicas em estado bruto da vida ético-cognitiva, o caos do ponto de vista estético, e apenas tal enfrentamento fará surgir a centelha artística. Cada artista, em cada obra sua, é obrigado a reconquistar artisticamente, a fundamentar novamente o ponto de vista estético enquanto tal. O autor entra em contato direto com o herói e seu mundo, e é somente através de sua relação de valores com o herói que ele determina sua posição enquanto posição artística. Somente através dessa relação de valores com o herói é que os procedimentos literários formais alcançam pela primeira vez sua importância, seu sentido e seu peso de valores, tornam-se acontecimentos importantes e necessários, e que a dinâmica do acontecer penetra também na esfera da literatura entendida como realidade material, o contexto jornalístico, seu combate, sua vida, etc. Nenhuma combinação concreta de procedimentos formais da literatura real material, e, menos que qualquer outra, de elementos linguísticos, tais como a palavra, a oração, o símbolo, a série semântica, etc., pode ser entendida pelo ângulo estritamente estético do funcionamento das leis literárias, que sempre têm um caráter secundário, indireto, fabricado, como estilo e composição, salvo quando se trata de uma experiência artística deliberada. Em outras palavras, não pode ser entendida apenas a partir do autor e de sua energia puramente estética, o que também se aplica ao lirismo e à música, pois cumpre também levar em consideração as séries do sentido, o funcionamento autônomo das leis internas do sentido da vida ético-cognitiva do herói, o funcionamento das leis do sentido que regem sua consciência atuante, porque tudo quanto é esteticamente significante não abarca o vazio, e sim a orientação irredutível do sentido, regido pelas leis autônomas, inexplicável pela estética, de uma vida atuante. Uma obra não se divide em uma série de constituintes puramente estéticos, compositivos, menos ainda linguísticos. Palavras-símbolos como uma aura emocional que se combinam segundo leis de associatividade verbal simbólica, que se relacionam segundo leis puramente estéticas, compositivas. Não, o todo artístico é a culminação de um processo que visava a dominação de certo todo necessário do sentido, o todo de uma vida possível que pode ser significante. No todo artístico existem dois poderes e duas legislações, instauradas por esses poderes, que se condicionam mutuamente. Cada componente se determina através de dois sistemas de valores, e em cada um dos componentes observamos a tensão dos valores instaurada pela inter-relação dos dois sistemas. É um par de força que cria o peso de valores do acontecer de cada um dos componentes e do todo em seu conjunto. O artista jamais inicia desde o princípio na qualidade de artista, ou seja, no começo ele não pode lidar com elementos estéticos. Dois sistemas de leis regem a obra de arte: as leis do herói e as leis do autor, as do conteúdo e as da forma. Quando o artista lida desde o início com grandezas estéticas, obtém-se uma obra vazia e forçada, que não domina nada e que, no essencial, nada cria no mundo dos valores. O herói não pode ser criado do começo até o fim a partir de elementos puramente estéticos. Não se pode fazer um herói, ele não seria vivo, não seria sentido em seu significado puramente estético. O autor não pode inventar um herói desprovido de qualquer autonomia com relação ao ato criador que lhe dá validação e forma. O autor-artista encontra seu herói pré-existente, já dado independentemente de seu ato criador puramente artístico, e ele não pode parir um herói, que seria pouco convincente. Consideramos, claro, o caso do herói possível que ainda não se tornou herói, que ainda não recebeu a forma estética, pois o herói de uma obra já assumiu uma forma artística significante que corresponde ao dado do homem ou outro, pré-existente, que o autor, enquanto artista, encontrou, e é somente no que diz respeito a esse dado que o acabamento estético recebe seu peso de valores. O ato do artista é confrontado a uma realidade que lhe opõe certa resistência, uma realidade firme, refratária, com a qual ele tem de contar e que não é integralmente solúvel. É essa realidade extra-estética do herói que, tendo recebido uma forma, tomará lugar na obra como algo já constituído. E essa realidade
do herói, da outra consciência, que é objeto da visão artística e proporciona a objetividade estética à visão. É óbvio que não é uma realidade referente às ciências, não se trata, claro, da preexistência empírica de um herói em algum lugar ou tempo dado. Naturais, real ou possível, física ou psíquica, confrontada à livre fantasia criativa do autor, é a realidade interior do escopo dos valores e do sentido na vida. É a esse respeito que exigimos do autor que suas imagens tenham verossimilhança e peso de valores do acontecer, que sua realidade seja, não uma realidade cognitiva ou prático-empírica, mas uma realidade do acontecer, uma dinâmica possível não física, mas do acontecer. Pode ser um acontecimento da vida no sentido de peso axiológico, mesmo que seja absolutamente impossível e inverossímil do ponto de vista físico e psicológico. A psicologia entendida como o ramo das ciências naturais, é assim que se avalia a verossimilhança artística, a objetividade, isto é, a fidelidade ao objeto constituído pelo escopo ético-cognitivo do homem em sua vida, a verossimilhança da ficção, do caráter, do motivo lírico, etc. Devemos sentir na obra a resistência da realidade do acontecer da existência. Quando falta essa resistência, quando não se desemboca nos valores do acontecimento do mundo, temos uma obra inventada e carente de qualquer força artística de convicção. Naturalmente, não há critérios objetivos, comumente acatados, que permitam detectar a objetividade estética, e a convicção é de ordem intuitiva. Por trás do acabamento e da forma artística, devemos sentir a possível consciência a qual todo esse processo é transcendente, que lhe concede a graça e o acabamento. Além de nossa consciência criadora ou co-criadora, devemos sentir a outra consciência a que se dirige nossa atividade criadora, precisamente por ela ser outra. Sentir isso significa sentir a forma que traz a salvação, o valor, a beleza de si mesmo. Sentir, e podemos sentir sem praticar ato de consciência num nível teórico ou cognitivo. Não se pode relacionar uma forma consigo mesmo. Quando fazemos isso, tornamo-nos outro para nós mesmos, ou seja, deixamos de ser nós mesmos, de viver a partir de nós mesmos, ficamos dominados. De resto, em todas as formas de arte, com a exceção de certas formas líricas ou musicais, relacionar a forma a si mesmo é destruir-lhe o significado e o peso dos valores. Torna-se impossível aprofundar e ampliar a contemplação artística, pois a falsidade aparece logo, e a percepção se torna passiva e estiolada. O acontecimento artístico conta com dois participantes. Um é passivo real, o outro é ativo, o autor contemplador. Se um dos participantes desaparece, o acontecimento artístico se desfaz, nada mais nos resta senão a ilusão incongruente de um acontecimento artístico, a falsidade, o logro artístico para consigo mesmo. O acontecimento artístico é irreal, na verdade não se realiza. A objetividade artística é a bondade artística. A bondade não pode dispensar o objeto, não pode ter um peso no vazio, e precisa ser confrontada aos valores do outro. Certas formas de arte são ditas não figurativas, o ornato, o arabesco, a música. Isso é correto no sentido em que neles o conteúdo não é um objeto determinado, diferenciado e delimitado, mas no sentido em que o entendemos, no sentido em que ele produz a objetividade artística, o objeto está ali, claro. Na música, sentimos a resistência de uma possível consciência viva, que não dispõe de um princípio de acabamento em seu interior, e é somente na medida em que lhe percebemos a força, o peso dos valores, é que percebemos, em cada um dos graus subsequentes que ela transpõe, a vitória que ela obtém sobre o que lhe compete superar. Quando sentimos essa tensão que não comporta em seu interior seu próprio princípio de acabamento, e que se exerce na dimensão efêmera de um procedimento cognitivo ético, no infinito de seu arrependimento e de sua súplica, na perspectiva de uma inquietude eterna que lhe cabe por princípio e de direito, sentimos também a grandeza do privilégio do acontecer, de ser o outro, de encontrarmos nos fora da outra consciência possível, sentimos nossa aptidão para conceder a graça, para proporcionar a solução. Somos detentores do princípio de seu acabamento e estamos habilitados para realizar sua forma estética.
Não criamos a forma musical num vazio de valores ou entre outras formas, igualmente musicais, uma música dentro da música, nós a criamos no acontecimento da vida, sendo apenas isso que lhe confere seriedade, caráter de acontecimento significante e peso. Arabesco puro do estilo e, por trás do estilo, sentimos sempre a alma possível. Assim a arte não figurativa tem conteúdo, ou seja, comporta a tensão exercida pela resistência e pelo caráter de acontecimento de uma vida possível, mas o conteúdo não é diferenciado e não se determina no objeto. Assim, a forma não é significante apenas no mundo das formas. O contexto de valores, em que se realiza e é pensada a obra literária, não se reduz apenas ao contexto literário. Obra de arte deve procurar as apalpadelas a realidade em seus valores, a realidade do acontecer do herói. A psicologia não é da ordem do acontecer e se resume a um procedimento técnico. 4. A tradição e o estilo. Chamamos estilo a unidade constituída pelos procedimentos empregados para dar forma e acabamento ao herói e ao seu mundo e pelos recursos, determinados por esses procedimentos, empregados para elaborar e adaptar, para superar de modo imanente, um material. Qual é a relação existente entre o estilo e o autor em sua individualidade? Qual é a relação do estilo com o conteúdo, ou seja, com o mundo dos outros, objeto de acabamento? Qual é o significado da tradição no contexto de valores do autor contemplador? A unidade segura do estilo, o grande estilo, só é possível quando a tensão ético-cognitiva da vida constitui uma unidade inconteste em virtude do predado que a rege. Esta é a primeira condição. A segunda é que a posição isotópica seja segura, inconteste, afinal de contas, como veremos, é a confiança religiosa no fato de que a vida não é solitária e de que sua dinâmica não a faz atravessar um vazio de valores, e que o lugar da arte no todo cultural seja incontestável e sólido. Uma isotopia aleatória não pode dar segurança. Ora, um estilo não pode ser aleatório. Estas duas condições são estreitamente ligadas e interdependentes. Um grande estilo abrange todos os campos da arte ou então não o é, pois representa acima de tudo uma visão do mundo e somente depois é meio de elaborar o material. Claro, o estilo exclui qualquer novidade na criação do conteúdo, pelo próprio fato de apoiar-se na unidade estável do contexto ético-cognitivo dos valores da vida. Assim, classicismo que só tende à criação de novos valores ético-cognitivos, de uma nova tensão na vida, empenha toda a sua energia nas modalidades do acabamento estético e no aprofundamento imanente ao escopo tradicional da vida. A novidade do conteúdo entre os românticos, sua contemporaneidade entre os realistas. Uma renovação do conteúdo assinala, na maioria dos casos, uma crise na criação estética. A crise do autor é o questionamento do próprio lugar da arte no todo cultural, no acontecimento existencial. O lugar tradicionalmente acatado deixa de ser justificado. O artista é algo determinado, não se pode ficar artista, não se pode entrar nessa esfera delimitada. Não se trata de superar os outros na arte, mas de superar a própria arte. Rejeitam-se os critérios imanentes a dado campo cultural, rejeitam-se os campos da cultura na sua própria determinação, o romantismo e sua ideia sobre a totalidade da criação e do homem. A aspiração a agir e a criar em contato imediato com o acontecimento existencial do qual a pessoa se sente a única e singular participante. A inaptidão para descer à categoria do artesão, para determinar seu próprio lugar no acontecimento através dos outros, para vir alinhar-se entre eles. A crise da função de autor pode enveredar também para outra direção. É a própria posição de exotopia que fica abalada e parece inconsistente. Contesta-se o direito do autor de situar-se fora da vida e de trabalhar para seu acabamento. Todas as formas da exotopia começam a desintegrar-se, em primeiro lugar na prosa, a começar por Dostoiévski, para chegar até Byeli. No lirismo, a crise do autor sempre tem menor importância, antes que outros. A vida só se torna inteligível e recebe seu peso de acontecer do interior, a partir do lugar onde vivo enquanto eu, na forma da relação que tenho comigo mesmo, nas categorias de valores de meu eu para mim.
Compreender significa vivenciar o objeto, olhá-lo pelos seus próprios olhos, renunciar à substancialidade de uma posição exotópica a respeito dele. Todas as forças capazes de condensar a vida pelo exterior parecem inconsistentes e fortuitas. Desenvolve-se uma profunda desconfiança para com qualquer exotopia. Podemos relacionar com esse fato, no campo da vida religiosa, a imanentização de Deus, a psicologização de Deus e da religião, a incompreensão da Igreja como instituição externa e, de uma maneira geral, a revalorização de tudo o que é interior do interior. A vida tende a ensimesmar-se, a retirar-se em seu infinito interior, ela teme as fronteiras, busca degradá-las, pois não acredita na substancialidade e na bondade de uma força que lhe proporcione uma forma do exterior. Qualquer ponto de vista exterior é rejeitado. A cultura das fronteiras, condição indispensável de um estilo profundo e seguro, fica, claro, impossível. As fronteiras da vida. Justamente, não temos nada que fazer com elas. Todas as forças criadoras batem em retirada, abandonando as fronteiras às veleidades da sorte. A cultura estética é uma cultura das fronteiras e por isso pressupõe uma atmosfera cujo clima seja favorável à confiança profunda que instaura condições de vida. A instalação das fronteiras externas e internas do homem e do seu mundo só pode efetuar-se num clima de certeza, em que esteja sólido o fundamento de uma posição exotópica, em que o espírito possa permanecer em plena posse de suas forças e agir livremente. Quando a posição de exotopia é aleatória e instável, quando a percepção dos valores é integralmente imanente à vida vivenciada, à vida prática é egoísta, social, moral, etc., quando o peso dos valores da vida é vivido só de interior, na categoria do eu, não há lugar para o tempo desacelerado da criação dos valores, para essa duração dos valores que faz com que nos atardemos nas fronteiras entre o homem e sua vida. Então só podemos imitar o homem e a vida, utilizar negativamente a exotopia. A utilização negativa dos elementos transcendentes, isto é, do excedente de visão, de conhecimento e de valores, tal como é praticada na sátira e no cômico, não no humorismo, claro, é condicionada pelo peso excepcional que uma vida confere, em seu interior, aos seus valores, moral, social, etc., e pela diminuição do peso, até mesmo a desvalorização total, de valores dado à exotopia, pela perda de tudo o que fundamentava e firmava a posição exotópica e, consequentemente, do que fundamentava a exterioridade da vida fora do sentido. Essa exotopia situada fora do sentido torna-se absurda e recebe uma forma negativa no que tange ao sentido possível, não estético, no processo positivo de acabamento. A exterioridade fundamentada fora do sentido adquire valor estético, torna-se uma força que se desmascara. O elemento transcendente à vida é estruturado pela tradição, a exterioridade, o aspecto físico, as maneiras, etc., os costumes, a etiqueta, etc. A perda das tradições revela sua insanidade. A vida rompe todas as formas por dentro. A forma como usamos as categorias do informe, da fealdade. No romantismo, encontramos o oxímoro da imagem. A contradição enfatizada entre o interior e o exterior, entre a posição social e o ser, entre o infinito de um conteúdo e o finito de uma encarnação. Não se sabe bem onde alojar a exterioridade do homem e da vida, por falta de uma posição fundamentada que permita estruturá-la. O estilo como imagem unificada e concluída da exterioridade do mundo. A combinação do homem exterior, de seu traje, de suas maneiras com seu ambiente de vida. A visão do mundo estrutura o ato do interior, tudo pode ser compreendido como ato, assegura a unidade ao escopo ativo do sentido que a própria vida persegue, assegura a unidade ao que faz com que a vida responda por si mesma, ultrapasse a si mesma, supere a si mesma. O estilo confere unidade à exterioridade do mundo, ao que faz com que ele se reflita fora, volte-se para fora, confere unidade às fronteiras do mundo, elaboração e combinação das fronteiras. A visão do mundo estrutura e unifica o horizonte do homem. O estilo estrutura e unifica seu ambiente. Um exame mais detalhado do uso que se faz do excedente da visão, rebaixamento que se serve da existência, na sátira e no cômico, assim como a situação particular do humorismo, fogem do âmbito do nosso trabalho. A crise da função de autor também pode enveredar por um caminho diferente.
A posição de exotopia pode pender a uma exotopia ética, perdendo sua especificidade puramente estética. Enfraquece o interesse pela pura fenomenalidade, pelo puro ser aqui da vida, por seu acabamento tranquilo no presente e no passado. Não é o futuro absoluto e sim o futuro social, até mesmo político, imediato, o plano forçosamente moral do futuro imediato, que desagrega a estabilidade das fronteiras do homem e do seu mundo. A exotopia torna-se doentiamente ética, os humilhados e os ofendidos, como tais, tornam-se os heróis de uma visão que desde então já não é, claro, uma visão propriamente artística. Falta uma exotopia segura, tranquila e firme. Falta também o que lhe é indispensável, ou seja, a tranquilidade axiológica, a sabedoria interior que conhece a morte e o desespero, amenizado pela confiança, de toda a tensão ético-cognitiva. Não temos em vista a noção psicológica da tranquilidade, estado psíquico, ou estado de tranquilidade, tal qual, e sim a tranquilidade enquanto ótica axiológica fundamentada da consciência, que é a condição da criação estética. A tranquilidade enquanto expressão da confiança dentro do acontecimento existencial, a tranquilidade responsável, a tranquilidade tranquila. Algumas palavras sobre o que distingue a exotopia estética da exotopia ética, moral, social, política, prática. Exotopia estética e processo de isolamento, exotopia existência, daí a existência se tornar pura fenomenalidade, o que liberta do futuro. O infinito interior irrompe e não encontra tranquilidade, a seriedade da vida. A estética cobre o vazio, a outra face das crises. A perda do herói, o jogo com os elementos puramente estéticos. A estilização de um possível escopo estético essencial. Fora do estilo, a individualidade do criador perde sua segurança, é percebida como irresponsável. A responsabilidade da criação individual só é possível no estilo, só é fundamentada e sustentada pela tradição. A crise da vida, em oposição à crise da função de autor, embora a miúde a acompanhe, reside no fato de a vida se povoar de heróis literários, de se separar do futuro absoluto, de se transformar em tragédia sem coro nem autor. Estas são as condições para a participação do autor no acontecimento existencial, para a força e a fundamentação da sua posição criadora. Ninguém jamais provará seu álibi no acontecimento da existência. Quando esse álibi serve de premissa para a criação e para o discurso, nada de responsável, de sério e de significante pode produzir-se. Uma responsabilidade especial é necessária, no domínio autônomo da cultura, não se pode começar a criar tal e qual, completamente sozinho, sem nada. Mas essa especialização da responsabilidade só pode edificar-se sobre a profunda confiança numa instância suprema que abençoa a cultura, confiança em que outro, acima de mim, responde pela minha responsabilidade especial, em que não atuo no vazio dos valores. Fora dessa confiança, haverá apenas vã pretensão. O ato realmente criador, e todo ato, aliás, evolui nas fronteiras dos valores, do mundo estético, da realidade do dado. A realidade do dado é uma realidade estética, nas fronteiras do corpo, nas fronteiras da alma, evolui no espírito. Quanto ao espírito, ele ainda não existe. Para o espírito, tudo ainda está por vir e o que já é, para ele, já foi. Falta-nos examinar brevemente a relação do espectador com o autor, de que já falamos nos capítulos anteriores. O autor tem autoridade e o leitor precisa dele não como uma pessoa, como o outro, como um herói, mas como um princípio ao qual cumpre adequar-se. Apenas o exame da biografia do autor o converte em herói, num homem determinado na existência e que podemos contemplar. A individualidade do autor, enquanto criador, é uma individualidade criadora e de uma ordem particular, não estética. É a individualização ativa de uma visão, de uma formação e não uma individualidade visível e com uma forma. O autor só se torna uma individualidade propriamente dita quando relacionamos a ele o mundo individual dos heróis, que ele criou e ao qual deu uma forma, ou também quando ele se objetivou parcialmente como narrador. O autor não pode, nem deve, determinar-se para nós como pessoa, pois estamos nele, vivemos sua visão ativa.
É somente no término da contemplação artística, ou seja, quando o autor deixar de dirigir ativamente nossa visão, que poderemos objetivar nossa própria atividade vivida sob a sua direção. Nossa atividade é sua atividade, objetivá-lo como um rosto, como uma face individual de autor que alojamos com prazer no mundo dos heróis criado por ele. Mas esse autor objetivado, que deixa de ser o princípio da visão para tornar-se o objeto da visão, distingue-se do autor como herói de uma biografia, que é uma forma carente de princípios possíveis. A tentativa que consiste em fundamentar-se na individualidade do autor para determinar sua criação, para explicar a atividade criadora a partir da existência, até que ponto será possível? É isso que determina a situação e os métodos da biografia enquanto forma científica. O autor deve ser compreendido, acima de tudo, a partir do acontecimento da obra, em sua qualidade de participante, de guia autorizado pelo leitor. Compreender o autor no mundo histórico de sua época, compreender seu lugar na sociedade, sua condição social. Aqui saímos dos limites de uma análise do acontecimento da obra e entramos no domínio da história. O estudo puramente histórico tem de levar em conta todos esses fatos. A metodologia da história da literatura está fora do âmbito do nosso trabalho. Para o leitor, no interior da obra, o autor corresponde ao conjunto dos princípios criadores que devem ser realizados, à unidade dos constituintes da visão exotópica que sua atividade relacionou com o herói e seu mundo. Sua individuação enquanto homem é um ato criador secundário, um ato do leitor, do crítico, do historiador, um ato que é independente do autor enquanto princípio ativo de uma visão, e é um ato que o torna passivo.